cheguei a ver, já tinha. Cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me receber. Ele me deu valor. Do que eu posso imaginar. Deus está cuidando de mim nos detalhes. Muito boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Sejam muito bem-vindos aqui esta noite. Feriado, dia abençoado, né? Dia da consciência negra. Mas a maior consciência que nós precisamos ter é que somos um em Deus, né? A maior consciência que nós temos que ter é que somos filhos, herdeiros de Deus. Independente da cor, Deus não faz acepção de pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Como vai? Como você tem passado? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Um feriado abençoadíssimo e tenho certeza que você descansou e a melhor coisa é descansar no Senhor e meditarmos juntos, né? Todos os dias à noite, separar meia hora, 40 minutos e nós estarmos na presença de Deus. Então seja muito bem-vindo a esta conexão, a esta live pela qual nós estamos caminhando aqui na Palavra de Deus, né? Estamos em Êxodo, hoje será Êxodo capítulo 17, e quantas coisas nós aprendemos. Irmãos, todos os dias que lemos 1 ou 2 versículos, 3, nós vemos o quanto Deus nos ensina, o quanto Deus nos inspira, o quanto temos de promessa de Deus, o quanto Deus também puxa a nossa orelha, Ele endireita as nossas veredas. Então, boa coisa é ouvir a santa e poderosa palavra de Deus. Estamos aqui na Cidade de Glória, um calor tremendo, né? Eu não sei aí onde você está, mas está um calor tremendo aqui no sertão e em todo o estado de Sergipe. Então, seja muito bem-vindo. Aonde você está nesse momento, tenha certeza que a mão de Deus te alcançou e certamente Deus fará grandiosas coisas. Amém? Você pode estar compartilhando aí essa live para outras pessoas, porque o intuito é de nós meditarmos e sermos abençoados e também abençoar outras vidas, em nome do Senhor Jesus, amém? Nós não podemos guardar, reter, né? Reter bênção para nós, nós precisamos compartilhar, amém? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos aqui para a palavra de Deus, enquanto outras pessoas estão chegando aí, em nome do Senhor Jesus. Muito bem-vindos em nome de Jesus. Aqui em Êxodo, ontem nós vimos, né, como o povo de Israel é murmurador. E os murmuradores, né, na sequência você vai entender que Deus não se agrada de murmuração. Seja tempo bom ou ruim, agradeça. Tenha um coração grato, porque Deus está no controle. Então eles estavam murmurando, né, com falta de carne, porque lá no Egito eles comiam carne à vontade. Aí Deus mandou a porção de cada dia, né? Alguns obedeceram, outros desobedeceram, e nós vemos que a desobediência, né, não trazia uma boa consequência. A mesma coisa é o tempo de hoje. O que obedece a instrução do Senhor, ele vai ter uma boa colheita, ele vai ter um bom resultado. Mas aquele que desobedece, ele vai, né, ter uma colheita negativa. Então vamos lá,
em nome do Senhor Jesus. Vamos aqui no versículo 1. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então veja que eles estavam numa trajetória, Deus conduzindo, eles tinham saído do deserto e foram para uma outra parte, só que chegando nesse lugar não havia água para beber. No versículo 2 diz assim, olhe, então contendeu o povo com Moisés e disse, dai-nos água para beber. E Moisés lhes disse, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Então veja, irmãos, que esse povo, né, ele não entendeu a mecânica da coisa. A Bíblia nos ensina, olha, se tem falta de alguma coisa, peça a Deus, ore a Deus. Então, o tempo todo, Moisés foi sendo aqui o exemplo, o testemunho, tudo que faltava, Moisés orava, apresentava ao Senhor e o Senhor respondia. Então, só que o povo ainda não estava entendendo essa mecânica. O que eles faziam? Iam para cima de Moisés, iam reclamar com Moisés, ou seja, iam murmurar. E Moisés falou assim, por que vocês estão contendendo comigo? Por que vocês estão tentando ao Senhor? No versículo 3, tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede? A nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Versículo 4. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então a coisa estava ficando tão séria, né? O Moisés estava ficando assim, sabe, tão ancoado, com tanta reclamação, e eles iam para cima dele, que ele falou assim, Deus, o que eu vou fazer com esse povo? Às vezes os pastores ficam assim. Às vezes a gente olha assim, meu Deus do céu, né? O que a gente faz, né, com essa congregação? O Senhor me ensina, me instrui. O que o Senhor quer para esse tempo? O que o Senhor quer para esta congregação? Amém, irmãos, né? Mas o que Deus, ele está sempre nos instruindo. Irmãos, o que nós temos que fazer? Você está com algum problema? Você está ali no meio dos irmãos? Irmãos, vamos orar? Porque Deus vai dar resposta. Segura um na mão do outro. Começa a fazer aquela oração, começa a agradecer primeiro a Deus. Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode, eu sei que o Senhor tudo faz, eu sei que o Senhor tudo opera. O Senhor já fez isso, o Senhor fez esses sinais, e nós somos gratos ao Senhor. Mas, meu Deus, está acontecendo assim, assim, assim. Nada é para o Senhor dar o resultado, a resposta. Então, começa a oração, sabe? Vai orando e vai orando. E Deus certamente quer dar a resposta. Certamente Ele quer dar a resposta. Mas esse povo, né, eles não entendiam. Eles achavam que o problema era Moisés. Quem tinha que resolver era Moisés. Irmãos, quem resolve as nossas questões é Deus. Quem abre porta ou fecha a porta é Deus. E Deus estava usando ali Moisés para instruir, para ensinar a dependência do Senhor. No versículo 5 diz aqui, olhe, então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel e toma na tua mão a tua vara, com que feristes o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão água, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Amém? Então, eles estavam com o que, irmão? Sede.
Aí Deus ia mostrar de uma maneira mirabolante que não tinha água ali. Então Deus instruiu: olha, você vai pegar os anciões, eles vão estar ao redor de você, vão estar em linha de frente. Você vai para diante, né, da rocha específica. Você vai pegar a vara. Eu estarei diante de você e sairá água da rocha. Algo extraordinário. Algo, irmãos, né? Às vezes nós não prestamos atenção. Deus, ele faz algo extraordinário na nossa vida, mas nós não estamos prestando atenção, né? Ele mostra, sabe, coisas que são impossíveis, né? Naquele momento, daqui a pouco cumprimenta todo mundo. Coisas que são impossíveis, porque tirar a água da rocha, irmãos, só com o poder de quem? De Deus. E só na direção de Deus. Amém? Nós vamos ver lá na frente outra passagem que não era para Moisés usar a mesma, né? A mesma forma. E nós também vamos aprender que o quê? Que muitas vezes a oração, a direção que Deus te deu para alguma coisa que você passou ou que alguém está passando, não é aquela direção, ela serviu para aquele tempo, para aquele problema. Não é a mesma oração, a mesma direção que vai servir para outro problema. Amém? Por isso nós temos que estar sempre diante de quem? Do Senhor. Ele tem pão fresco, ele tem direção nova. Amém? Às vezes, em outro tempo, você vai passar a mesma guerra. Mas não faça, não, eu fiz lá em tal tempo, eu fiz assim, deu certo. Nada disso. Ali é um outro tempo. Ali Deus vai te mostrar, vai te dar uma outra direção. Amém? E aí o que aconteceu no versículo 7? E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Ou seja, eles estavam o quê? Duvidando. Eles estavam duvidando, eles estavam tentando a Deus. Essa passagem, irmãos, ela nos chama atenção. Deus está no controle da nossa vida todos os dias. Mas às vezes, quando a pessoa sente sede, sede é o quê? Necessidade. Quando a pessoa tem uma luta, né? Eles estavam aqui numa necessidade, eles queriam água, eles queriam, né, uma resposta. Mas naquele momento, né, Deus ainda ia dar a resposta. E o que eles estavam pensando? Ah, que nada. Olha, presta atenção. Acontece com todo mundo. Mas você tem que calar a voz do diabo na sua mente. Que mulher, sai dessa igreja que não vai dar nada certo. Não, que nada. Não vai mais para o culto, não. Vai uma vez perdida. Não, que nada. Deus não está com você, não. Deus não está te ouvindo. Aí você começa a falar assim: é verdade, Deus não está me ouvindo, Deus não está nesse lugar, a minha oração não está dando certo, o Senhor me abandonou, né? Eu vou tomar a decisão do meu jeito. Irmãos, nós não podemos fazer isso. Eles estavam tentando o Senhor. Eles estavam dizendo, né? Será que o Senhor está verdadeiramente no nosso meio? Eles estavam colocando à prova a fidelidade de Moisés. Amém? E às vezes nós estamos fazendo da mesma forma. Irmão, fique firme com o Senhor. Fique firme que o Senhor é o mesmo que abriu o mar, o mesmo que libertou, né, das garras de Faraó, o mesmo que fez todos aqueles sinais, né, o mesmo que fez cair do céu maná todos os dias. Ele é o mesmo, irmãos, né? E aí você começa a lembrar tudo que Deus já fez na sua vida. Lembra das primeiras obras, de onde Deus te tirou, dos livramentos que Deus te deu, da porta que Ele abriu.
Amém? Lembra, irmão, lembra dos pequenos detalhes. Olha, quer ver um tempo que ninguém pode esquecer? É do tempo da pandemia. Você lembra do tempo da pandemia? Você não pode esquecer. As portas ali se fechando. Ninguém sabia o dia de amanhã. Não é assim? Né? O povo assim correndo para o supermercado, comprando tudo que podia comprar, estocar. A pessoa não sabia quanto tempo ia durar aquilo. Aí nós começamos o quê, né? Foi aí que começaram as lives. Aí começou todo mundo ir para live, começou todo mundo, né? Os pastores tiveram que discipular quem não tinha hábito de fazer oração, né? Pela internet. Tiveram que aprender a discipular o povo, a dar a palavra, a falar, meus irmãos, já deu tudo certo. Meus irmãos, quantas pessoas, irmãos, através das lives, quantas pessoas nós fomos na porta da casa da pessoa, fomos orar. Depois passou um tempo, veio aí o auxílio, né? Porque teve gente que não tinha um centavo, teve comerciante que ele teve que fechar a porta, não é isso? E o dinheiro dele estava espalhado, porque não pôde receber. Mas morreu? Não morreu, né? Teve gente, pelo contrário, a palavra se cumpriu. Porque a palavra de Deus diz que quando há situações difíceis, né, na terra, o povo que confia no Senhor, o povo de Deus, sai do meio da guerra próspero. O povo sai do meio da batalha, ele sai, irmãos, né, contando testemunhos. Ele sai mais abençoado do que ele entrou. Amém? Ele sai com despojo do meio daquela guerra. E quantas pessoas, irmãos, olhe quantos testemunhos eu vi na nossa igreja. Até Cristiane está aí conosco, né? Nós levamos, foi o tempo que o povo da igreja mais trabalhou, né? Era colhendo alimento, era levando alimento, era indo para as praças orar, era indo para as portas, né, dar palavra, né, de vitória, era indo para a porta dos hospitais, né, clamando, e Deus dando vitória, dando livramento. Irmãos, lembra do que Deus já fez. Lembra de onde Deus tirou a sua família. Lembra, irmão, do sustento que Deus já te deu. Amém? Né? Quando vem uma luta, você começa, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel na minha vida. Deus é fiel na minha casa. Deus, aí você vai contando os testemunhos, vai lembrando para você mesmo, né? Meu Deus, como o Senhor foi fiel naquele tempo, tarará, 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 tarará. Meu Deus, como o Senhor foi conosco, né? Como, Senhor, eu vi aquele milagre acontecer, eu vi aquela cura acontecer. Meu Deus, irmão, vai lembrando das obras do Senhor. O povo aqui de Israel, quando estava aqui no deserto, por que eles demoraram muito tempo no deserto? Porque o coração era duro, o coração era obstinado, porque eles irmão, o milagre acontecia aqui. O milagre acontecia aqui, irmãos. Eles foram lá para Mara, no lugar que as águas eram amargas, né? Deus deu a direção para Moisés jogar lá um lenho, um pedaço de madeira. As águas ficaram potáveis e eles beberam a água. Tiveram fome, Deus mandou, né, o maná de manhã e as cordizes à noite, né, no finalzinho da tarde. Mas parece que eles esqueciam. O Senhor fazia o milagre aqui, mostrava os sinais aqui. Eles andavam mais um pouquinho, esqueci. E nós não podemos ser assim, irmãos. Nós não podemos ser assim. Por que que quando você ouve o testemunho de uma pessoa, você tem que se alegrar no Senhor? Você tem que glorificar o Senhor. O Senhor continua o mesmo. Da mesma forma que fez na vida de João, vai fazer na minha vida também. Na mesma forma que fez na vida de Pedro, vai fazer na minha vida também. Amém? Da mesma forma que resgatou a família de fulano, vai resgatar a minha também, porque é o mesmo Deus.
É o mesmo Deus. Então, esse povo era esquecido. Misericórdia. E dava trabalho. Não dê trabalho, irmãos, né? Tem gente que dá trabalho a pastor, dá trabalho, dá trabalho na igreja, dá trabalho a Deus. Irmãos, não dê trabalho ao Senhor. Lembra sempre, todos os dias, né? Fique pelo menos meia hora antes de dormir. Ei, Senhor, como o Senhor é bom. Fique lembrando das boas coisas. Por quê? Porque ali você está plantando novas sementes para receber coisas maiores. Amém? Então, no versículo 8 diz aqui, olha, então veio Amaleque e pelejou. Então eles entraram numa peleja, né? Já veio uma outra fase. Amaleque e pelejou contra Israel e em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara, né? E a vara de Deus estará na minha mão. Né? Preguei isso nessa semana, domingo. E fez Josué como Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão, né, que era o companheiro de fé de Moisés, nós temos que ter companheiros de fé, viu? E Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, ou seja, Israel vencia. Quando as mãos, né, quando a mão dele estava ali com a vara, né, levantada, aí o povo de Israel prevalecia na guerra, na peleja. E a Bíblia mostra aqui, mas quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia. Então, irmãos, aí vamos lá, daqui a pouco eu leio, tá, Cris? Vamos lá, você coloca lá a sua mão, fica lá. 1 minuto, 10 minutos, 15 minutos. A mão de Moisés ela já estava pesando, o braço pesando. Aí quando baixava, o que aconteceu? O inimigo vencia. Irmãos, é a mesma coisa cada um de nós. Se a nossa mão estiver diante do Senhor, pode ter certeza que você vai vencer as batalhas. Mas se você baixar a guarda, se você cansar, por que a mão dele descia? Porque ele estava cansando. Então, se você cansar, se a sua mão cansar, se você cansar na fé, você perde a batalha. E nós não estamos aqui para perder. Só que, por que nós temos que ter pessoas de oração? Vamos lá, né? Pessoas de fé do nosso lado. Diz aqui a palavra do Senhor, né? Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Veja, irmãos, quando nós temos pessoas de fé do nosso lado, elas vão entender ali que você necessita, irmãos, né? Que você necessita de ajuda. Ninguém pode andar só. Amém? Irmãos, é algo muito importante. Você precisa também ser aquela pessoa que sensível à voz do Espírito Santo. Amém? Porque o Moisés não era o pastor, né, daquele rebanho. O Moisés não foi aquele pastor que foi levantado para levar aquele rebanho, né? E um rebanho rebelde, né? De vez em quando a gente pega uns rebanhos rebeldes. Mas você precisa ser uma pessoa de Deus, né? Que vai ajudar aquele pastor, vai ajudar aquela pastora a manter a mão levantada, a manter a fé em ação,
Amém? Você precisa ser aquela pessoa, irmãos, né? Que o Moisés não pediu. Moisés não falou assim, gente, me ajuda aqui. Não, Moisés estava lá, firme na fé. Aí Deus deu a visão, né? A Arão e a Ur. E eles colocaram na pedra para o Moisés sentar. Que aí o corpo dele ficaria mais acomodado. E eles foram ali por baixo. Um segurou a mão esquerda, outro segurou a mão direita. Veja como nós somos importantes na obra de Deus. Você é importante na obra de Deus, irmãos. Amém? Ajude o seu pastor, sua pastora, ajude na obra de Deus. Muitas vezes nós não recebemos nada de Deus porque não fazemos nada. Não fazemos a nossa parte, que é o mínimo. Era o mínimo para eles, né? Poxa, a mão do nosso pastor tem que estar de pé. Então vamos segurar aqui. Deus deu a visão, mostrou o que eles tinham que fazer. Nós não vamos perder essa batalha. Quando a gente falou aí na pandemia, Cris estava falando aí, né? Quem estava na UTI, minha mãe mesmo é um milagre da pandemia. Sofreu vários AVC, foi mesmo. E fazendo a obra, e meus familiares, sem entender, trocamos fralda na minha mãe. E hoje ela está bem, para a glória de Deus. Teve chikungunya, né? E tudo. Foi um negócio, foi uma luta severa. Foi uma luta severa. Mas a Cris, né, foi uma das que pegou junto com os pastores, né? Cada pastor, ele tinha uma missão. E nós tivemos ali grupos que foram com a gente para a linha de batalha, que seguraram nas nossas mãos e vamos embora. Uns ajudaram financeiramente, né? Outros foram ajudando com cestas básicas, com suprimento, né? Outros tiveram que ajudar para as portas das igrejas não fechar. Então, irmãos, o papel de Arão e Ur foi muito importante para que o Moisés, né, se mantivesse ali com as suas mãos levantadas e o povo de Israel vencendo. Irmãos, você é muito importante na obra de Deus. Você é muito importante. Eu não sei qual igreja você congrega, mas se coloque, se posicione. Seja aquela pessoa, né? Como eles dois que colocaram pedra, eles pensaram, não, se os braços estão pesando, o corpo dele está cansado. Aí colocaram aquela pedra para o Moisés sentar. Seja aquela pessoa, irmãos, que ajuda o seu pastor, que às vezes está ali cansado naquela peleja, está ali, né? E às vezes você está lá só criticando, está lá fora, né? Não está ajudando. Ajude, vai evangelizar. Hoje eu fiquei feliz, né? A gente está numa obra que daqui a pouco sai a inauguração, mas é uma obra, irmãos, né, que acaba nos cansando. Nós ainda não temos muitos obreiros, né? Nós temos, na realidade, um obreiro, né? E agora tem a irmã Mari que coopera, e Deus está levantando aí outras cooperadoras. Mas nós estamos levando a obra, irmãos, né? E hoje aí o obreiro falou assim, não, pastora, o irmão Roberto ligou para mim, para a gente ir evangelizar. Irmãos, aquilo alegrou meu coração, porque a gente não tem condições de fazer tudo. Mas quando, é isso aqui que eu quero que você entenda, quando você semeia, você vai colher. Quando você dá, você recebe. Quando você entende, né, o tamanho da guerra, o tamanho da batalha, você não vai ser pesado. O povo de Israel, às vezes, era pesado para Moisés. Por quê, irmãos? Porque não se posicionava. Se posicione na obra do Senhor. Faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Deus colocou aqui no coração, né? Mostrou em visão ali para Ur e para Arão, né? O que eles tinham que fazer para ajudar naquela batalha. Porque o povo de Israel tinha que vencer. Irmãos, nós temos que vencer. Deus entregou esse tempo para nós orarmos juntos, né? Para nós, irmãos, estarmos intercedendo
orando lá no templo, saindo para visitar, para evangelizar, amém? Fazendo a nossa parte. Então eles colocaram ali aquela pedra, Moisés sentou para descansar as pernas e cada um segurou em um braço de Moisés até terminar a guerra. Oh, glória! Então, a Bíblia diz aqui, olhe, sustentaram as suas mãos, um de um lado, outro do outro. Estou no versículo 12, vamos terminar já. E diz assim, olhe, assim ficaram as suas mãos firmes até o sol, né? Até que o sol se pôs. Versículo 13. E assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. Oh, glória! O Senhor é a minha bandeira. Moisés sabia, irmãos, que quem tinha dado a vitória era o Senhor. Mas nós vamos ver na sequência que mesmo Deus fazendo esses sinais, mesmo Deus mandando Moisés relatar, né? Moisés reconhecia que em tudo estava a mão de Deus. Será que você reconhece na sua vida que em tudo está a mão de Deus? No seu deitar, no seu levantar, no seu vestir, no seu trabalhar, nas habilidades que Deus te deu. Será que você reconhece que tudo ali, em cada detalhe, a mão de Deus, né? Deus suprindo necessidades, Deus te surpreendendo, mesmo no meio do aperto, né? Você vê Deus ali, ó, endireitando as veredas, Deus abrindo ali, né? Mostrando, vamos por aqui, meu filho, vai por aqui, meu filho, faça assim, dessa forma. É o Senhor que é a nossa bandeira, meus irmãos. Ele é a tua bandeira. Amém? Aquilo que ainda você não venceu, mas vai vencer em nome de Jesus. Vai vencer. Então, no versículo 16, para terminar, e disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Então Deus mostrou, irmãos, né? O Deus fez aquele juramento e mostrou que destruiria os inimigos. Amém? Então Deus nos chamou esse tempo, irmãos, né? Para nós vivermos esses milagres. Deus nos chamou nesse tempo, irmãos, né? Para mostrar que os inimigos não irão prevalecer. Eles vão surgir na nossa caminhada, na nossa jornada. Amém? Mas Deus estará provando o meu e o seu coração. Deus estará provando, irmãos, né? Como é que está a nossa fé. E nós vemos que Moisés não mudava. O povo não entendia. Às vezes, irmãos, quem está com você não entende. Às vezes seu familiar não entende. Às vezes, né, a família diz assim: se Deus estivesse com você, você não estaria passando por isso. Tem gente que se engana, né? Se Deus estivesse no controle da sua vida mesmo, você não ia passar por essa luta, você não ia passar por essa peleja. Irmãos, nós provamos quem é Deus no meio da peleja, confiando nele, louvando, agradecendo. Deus está no controle. Esse é o momento que Deus vai fazer cair maná do céu. Deus vai suprir as minhas necessidades, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós fomos escolhidos para nesse tempo, né? Nesse tempo viver coisas extraordinárias. Nós somos escolhidos para nesse tempo, irmãos, a nossa visão, né? A nossa visão ver água saindo da rocha, ou seja, suprimento
de onde você nem imagina. A rocha, às vezes, sabe, é aquela pessoa de coração, sabe, aquela pessoa que você nem imagina, aquela pessoa que você nem sabe, nem falou o seu problema, você contou o seu problema para Deus. Nós contamos os nossos problemas para Deus. E aquela pessoa que de repente, irmãos, parece, sabe, que não está nem aí para o seu problema, parece uma rocha. Deus vai fazer a água sair da rocha, irmãos. Da onde você menos imagina, vem a solução. Sabe? Aquela pessoa que parece que não está te vendo, aquela pessoa que, sabe, você nunca pode contar com ela. É a rocha. Deus vai fazer a água sair dali daquela rocha. Né? Pastor, as águas estão amargas. Deus vai ensinar, irmãos, qual é o lenho, a fé. Você vai colocar a fé em ação, qual é a oração. O lenho, né, representa uma ação, vai representar uma oração que você vai fazer, e essas águas vão ficar, o que, irmãos? Potáveis. Você vai beber a água dessa rocha, né, a água, né, desse riacho aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, Deus, ele, no momento que a gente está caminhando com Ele, Ele vai mudar a nossa visão, vai mudar o nosso caráter, vai aumentar a nossa fé. Então, o que fica para hoje, irmãos? Né? Você vê que a guerra veio, mas existiam pessoas que estavam ali na visão de Deus, né? O Arão e o Ur, eles estavam na visão de Deus. Você precisa ser aquela pessoa que está na visão de Deus, né? Que Deus vai te levantar. É você que é de uma congregação. Às vezes a gente quer assim, congregar em congregações grandes, né? Eu amo congregação pequena. Sabe por quê? Porque quando Deus levanta um povo ali, começa a levantar um povo de fé. Começa a levantar um povo, sabe? Que vai entendendo o que é a fé, vai entendendo, vai vendo as coisas e vai vendo Deus agir, né? Deus suprir, vai vendo, sabe, Deus fazer coisas impossíveis, vai levantando aquelas rochas, né? Aquele irmãozinho de coração duro, aí Deus vai levantando ali, aí você olha assim, rapaz, o irmão fulano de tal quase nem fala com ninguém, né? Mal dá uma paz do Senhor. Mas nesse tempo presente a gente vê, né? Deus levantou aquele irmão para fazer isso, aquilo. É Deus, né? É Deus tirando água da rocha. Aquela pessoa que Deus levantou, pode contar comigo, em nome de Jesus. Então seja essa pessoa de visão, seja essa pessoa disponível para Deus, né? Para você estar fazendo o que é necessário na obra de Deus, semeando também, sendo semeador, sendo um auxiliador lá na casa do Senhor, sendo um auxiliador na sua família. Às vezes, irmãos, Deus quer que você faça algo para algum familiar seu, mas você está tão só reclamando, murmurando, e perde a oportunidade. Arão e Ur não perdeu a oportunidade. Amém? Foram importantes nessa batalha. Você é importante, eu sou importante, nós somos importantes, né? Nós juntos em oração somos importantes. Esse momento que a gente está lendo a Bíblia aqui, antes de dormir, está sendo importante. Quantas revelações a gente vem caminhando aí, né? Muitas. Em nome do Senhor Jesus. Então, que Deus fale mais ao seu coração. Deus, Ele quer pelejar contra os nossos inimigos. Quer destruir, exterminar, né? Então, Ele usou aqui o Josué, colocou cada um no seu lugar. Josué foi com os homens de guerra para guerra, né? Já o Moisés, o Arão e o Ur foi para cima, né, do cume. Tem gente que é para ir para oração e tem gente que é para ir para peleja. Amém? Tem gente que é para estar na torre ali, ó, com a mão
diante do Senhor, clamando. Mas tem aqueles que Deus designou para ir para a batalha. Veja, os dois juntos. O da oração e o da peleja. E aqueles outros que estavam ali sustentando quem estava na oração. Então você é importante. Amém? E deixe de murmurar. Sabe, quando vier aquela vontade de murmurar, aí você vai começar a lembrar de tudo que, desde o dia que você se converteu, né? Se você não tem muitos milagres, comece a lembrar, Deus, dos milagres que você já ouviu, né? Das coisas que você viu, em nome de Jesus. Pastora, então começa a lembrar da Bíblia, meu irmão. Senhor, que coisa linda. Aquele homem lá na porta do templo de Formosa, ali pedindo esmola. 2 homens de Deus vieram ali, Senhor. 2 enviados para orar, né? Pedro e João. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Levanta. E fez aquele homem, era coxo de nascença, Senhor. O Senhor pode fazer isso, né? O Senhor está fazendo isso. Amém? Se você não tem milagres seus, não tem milagres do que você assiste, então conte, comece a contar. Ah, mas o meu Deus abriu o rio, o meu Deus abriu o mar, o meu Deus deu água da rocha, o meu Deus fez a água amarga ser água doce. Você está entendendo? Comece a falar das coisas que Deus faz, porque Ele continua sendo o mesmo em nome de Jesus. Comece a falar das curas que Ele faz. Comece a falar, irmãos, isso é tão sério. Para a gente terminar, a gente tinha, eu não sei onde esse pastor está, um pastor lá do Rio. Acho que a gente já falou sobre ele algum dia. E a esposa dele já tinha abortado 2 bebês, né? E ela, passado algum tempo, ela engravidou. Só que o bebê não estava no local certo. E ela sentiu uma dor e desmaiou. E o médico, no momento, o pastor, esqueci o nome dele, gente. Ele tem um sobrenome japonês. E aí, esse pastor, ela pegou a esposa no colo, ela estava ensaiando com a equipe de louvor, aí desmaiou no altar, o pastor estava no escritório, foi lá, pegou a esposa dele, levou lá para o hospital. Quando chegou lá no hospital, o pastor ligou, né, pro pastor Jaime, pro missionário. E aí todo mundo entrou em oração, ligou, na época o líder era o pastor Rogério Postigio. E aí nós temos alguns médicos que são membros da igreja. E esse médico é um médico bem conhecido lá no Rio. Aí o missionário lembrou dele, ligou para ele e mandou ele ir lá. Não era a especialidade dele, né? Mas ele foi. E aí ele acompanhando o médico e tal, e o médico falou assim, olha, né, nós vamos aguardar 24 horas, você deu medicamento a ela, ela ficou em repouso, então o bebê tinha 24 horas para ir para a posição certa para não ser abortado. E aí o que aconteceu, né? Que já faz tanto tempo, esse menino já está tão grande. Aí o médico estava com uma cópia do laudo, um médico amigo da igreja, e ele estava no consultório dele, né? Eles iam ter com o médico no hospital só à tarde. Ele estava no consultório dele e ele começou a falar com Deus. Ele falou assim, Deus, o Senhor é tão grande. E olhando para o exame, né? O laudo. O Senhor é tão grande, Senhor. O Senhor transportou um adulto, né? Aí falou a passagem. Para que ele fosse ganhar uma alma que estava sedenta, o Senhor transportou ele de um lado a outro. O que é para o Senhor transportar
né, esse bebê, né, esse óvulo para o lugar certo, para que ele venha nascer e ser um grande homem. Senhor, eu não duvido do seu poder. Ele fez a oração dele e ficou calmo. Irmãos, quando ele chega, né, chegou o horário do médico fazer novamente lá o exame, e ele estava junto, e o pastor estava junto, e aí o médico falou assim: gente, boa notícia, aconteceu um milagre. Aí qual foi o milagre? Ele está no lugar certo. Vitória é nossa, vitória é de Deus. Amém? Mas irmãos, quem segurou aí na fé? Quem foi o Arão e foi o doutor que falou para o Senhor: nada é para o Senhor fazer com que esse óvulo esteja no lugar certo, no útero dela, e ele venha nascer. E a criança nasceu. Então, por isso que eu estou falando a você. Tenha testemunhos seus. Quando você está naquele momento de aperreio, comece a lembrar dos feitos do Senhor na sua vida, dos feitos do Senhor na sua família. Comece a lembrar dos feitos do Senhor, sabe, que você ouve na igreja, que você ouve no show da fé, que você ouve de outras pessoas. Ah, pastor, mas eu não estou lembrando. Irmão, então comece a falar dos feitos do Senhor na Bíblia. Porque se tu lê a Bíblia, tu conhece os feitos do Senhor. Eu sei que nesse momento, quando você está falando dos feitos do Senhor, o Senhor está fazendo milagres. Por quê? Porque você está lembrando que Ele é poderoso para te dar a vitória. Amém? Forte, né? Então é desse jeito. Vamos orar, irmãos, em nome do Senhor Jesus? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, palavra forte hoje, Senhor. E eu creio, Senhor, uma passagem rápida, mas uma passagem, Senhor, poderosa, rica em detalhes. Primeiro, que nós entendemos que aquele povo de Israel vivia murmurando, brigando com Moisés. Moisés até falou: Senhor, não sei o que eu faço com essa congregação. Eles estão a ponto de me bater. E o Senhor deu a instrução. E Deus fez com que a água saísse da rocha, para mostrar para aquele povo que para Deus nada era impossível. Meu Deus, muitas vezes nós estamos orando por familiares nossos, que são tremendas rochas. E o Senhor quer nos dar instrução, porque vai tirar a água daquela rocha. Vai usar aquela pessoa para ser uma bênção. Vai fazer um milagre acontecer, meu Deus. Porque o Senhor é que transforma. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vemos que no meio de uma guerra, o Senhor usou uns para a peleja e usou outros, meu Deus, para estar lá no cume. E aqueles dois servos, dois homens de visão viram o que estava cansando a mão de Moisés. Colocaram ali uma pedra para Moisés sentar e descansar o corpo, porque o corpo de Moisés era pesado. E os dois, um segurou uma mão, outro segurou um braço, outro segurou outro braço. São pessoas de visão, Senhor. Que nós sejamos essas pessoas de visão. Que nós venhamos segurar, meu Deus, os braços daqueles que estão fraquejando, daqueles que já estão sem força. Que nós venhamos, meu Pai, ter esse entendimento de orar uns pelos outros, de ser uma bênção na nossa igreja, de ser aquele instrumento, meu Deus, que não vai deixar, meu Pai, o povo ser vencido, mas vai vencer o inimigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que nós sejamos aquelas pessoas, meu Pai, que vai ter a visão certa em relação à nossa família, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho. Meu Deus, que nós venhamos ter, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a visão de tudo que o Senhor já fez, de tudo que o Senhor faz e certamente fará. Porque o Senhor mesmo ontem, hoje e será eternamente.
Então, eu te abençoo, meu irmão, porque eu sei que Deus, ele já liberou uma resposta para você aqui essa noite. E eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo, que você vai beber da melhor água dessa rocha. Deus vai usar uma pessoa que você não imagina para te abençoar, e você vai dar esse testemunho em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma condição que você já dava por perdida, mas o Senhor vai dar água dessa rocha, dessa pedra, de algo que ninguém imaginava, mas o Senhor é o que nos dá a vitória em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Foi muito forte hoje, hein? Cada dia que eu leio com vocês, irmãos, quem se fortalece mais sou eu. Amém? Deus abençoe, irmão Roberto, meu irmão daí, Luiz Antônio, Empório Regina, irmã Mari. Deus te abençoe, irmã Marineide, Cristiane, Deus abençoe. Irmã Hélia, Deus abençoe rica e poderosamente. Deixa eu ver aí quem mais está por aí. Irmã Vânia, Deus abençoe. Acho que é uma empresa, VD, não sei o que. Deus abençoe, amém. Deus te abençoe rica e poderosamente. Irmã Rosineide. Olha quanta gente. Irmã Eva, Deus abençoe. Fabi, mãos habilidosas, Deus abençoe mais e mais, né? Final de ano aí e muito trabalho em nome do Senhor Jesus. Olha, Cleverson, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Estúdio Ana Silva, parece que é isso. Deus abençoe rica e poderosamente cada um de vocês. Pega a visão, amém? E vamos deixar de reclamar, quem ainda tem esse hábito de reclamar, e vamos lembrar dos feitos do Senhor, porque Deus está escrevendo coisas maiores na sua vida, amém? Até amanhã, Deus abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus.